Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31, 32 e 36. Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao meditar nesses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre: temos realmente vivido a verdade? Ou o nosso passado de mentiras é maior que a verdade que nos liberta? Por que enfatizei isso? Porque o Senhor me levou a pensar sobre a quantidade de pessoas que falam de Deus, falam de Jesus, falam da palavra, mas não conseguem viver, ou seja, colocar em prática nenhum de seus princípios. Por quê? Só existe uma explicação lógica: porque não querem viver a vida de Jesus. Condicionamos a verdade do Evangelho para a satisfação dos desejos e vontades, e não da renúncia, santidade e obediência. Lembre-se, quem foi que disse que está escrito que, se quiser, pode dizer às pedras que se transformem em pães, e que pode se jogar do lugar mais alto e dar ordem aos anjos que te segurarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra? E também que, se quiser o domínio de todos os reinos desta terra, é só se prostrar e adorá-lo? Se você não conseguiu discernir ou lembrar, essa foi a oferta do diabo para Jesus. E ele tem feito essas ofertas para muitos nessa geração. E, infelizmente, muitos têm aceitado. O não discernir a palavra define se estamos ou não atentos aos princípios e à verdade que nos foi entregue. Pois não adianta falarmos da boca para fora e continuarmos vivendo com as mesmas concepções das coisas velhas, enganosas e religiosas. E nisso quero dizer, não adianta dizer que serve ao Senhor se você tem alianças com o seu passado pecaminoso e isto tem raízes que não foram arrancadas. Os princípios e essa verdade do Senhor são inegociáveis, mas por que não há uma clareza diante das atitudes daqueles que querem viver esse evangelho em sua plenitude? Exemplo: como queremos revelar a glória do Senhor se não há uma decisão de quem queremos servir? Se as coisas dessa terra ou ao do Senhor? A verdade só liberta aqueles que querem ser libertos e ter esse encontro com Jesus, pois ele muda todo o curso da história. Quem teve esse encontro e deixou a verdade o libertar, não volta para trás. Mesmo que por determinado momento possa passar por tribulações ou tempestades, mas, ao acalmar os ventos e os olhos conseguirem enxergar o horizonte, volta para fazer a colheita. Observe o que aconteceu com Saulo, posteriormente chamado Paulo, que até o momento dessa narrativa era perseguidor daqueles que serviam a Jesus e tinha prazer em fazer isso por amor àquilo que foi ensinado, como descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 12, 15 a 20, que diz: Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente, o cercou o resplendor de luz do céu. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no
para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, pregava que Jesus era o Filho de Deus. E só nos mantemos nesta verdade quando permanecemos no ensino de Jesus, a ponto de ser chamado seu discípulo. Porque o chamado não é ser ovelha. Ovelha, todos que quiserem pode ser, mas ser discípulo, pois somente aqueles que permanecem e praticam a palavra assim o são. Foi essa a liberdade que Paulo e Silas sentiam na prisão, pois, ainda que o seu exterior houvesse sido escravizado e se encontravam presos, seu interior estava livre para adorar e orar na presença do Senhor. A mesma liberdade que Daniel tinha, e por isso orava 3 vezes ao dia, mesmo depois do decreto que o levaria à cova dos leões. Porque quando somos livres em Cristo, nada nos condiciona, nada nos limita, nada nos paralisa, tudo nos move para a obediência e o sobrenatural. E nesse mesmo contexto de Daniel, 3 líderes, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante da imagem do rei e foram lançados numa fornalha ardente, e sua caloria matou o guarda que transportava eles. Mas, ao entrarem, como eram livres, começaram a passear no meio do fogo e Jesus estava com eles. Quero concluir dizendo que não adianta falar dessa verdade se não quisermos abrir e não nos rendermos a ela. Ou melhor, falar de Deus, de Jesus, de seus milagres é fácil. Difícil é viver essa liberdade que o Evangelho nos dá nessa verdade. Pois, quando temos esse encontro com Jesus, pode vir qualquer tipo de situação. Nós não ficamos abalados ou muito menos ansiosos, pois o Senhor é a nossa força, a nossa segurança. Ele nos dá este poder que vem do Espírito Santo para continuar e vencer todos os pensamentos, sentimentos e vontades. Basta obedecermos. Esse foi o dia que o Senhor fez para você ter esse encontro. Se ainda não teve, e não ficar mais à mercê das coisas passadas, pois até quando vai se alimentar de pão embolorado e achar que está comendo algo fresco e novo? Jesus preparou um dia abençoado para você entregar tudo, alimentar do verdadeiro pão, saber o que é ser livre e começar a viver essa presença e esse poder. A decisão é sua. A palavra foi liberada e agora é contigo. O Senhor tem preparado uma mesa perante todos os seus inimigos, mas você quer isso? Ou decidiu não sentar à mesa? A escolha é sua, a decisão está em você. E a verdade se apresentou nesse caminho, assim como se apresentou no caminho de Damasco para Saulo, e está dizendo: Eu sou Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado por permitir entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a ti, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai, por a cada dia nos ensinar
e faça, Pai, com que essa verdade, Senhor, seja revelada, Pai, em nossas palavras, pensamentos, atitudes e ações. Não nos deixe, Pai, ficar ou ser enganados pelas coisas desta terra, ou até mesmo pelas manipulações, ó Senhor, mas antes, leva-nos ao entendimento daquilo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, e faça-nos, Pai, faça-nos, ó Senhor, faça-nos, ó Pai, viver aquilo que o Senhor tem proposto para nós, assim como Saulo, ele pôde, Senhor, ver, Senhor, os dois lados, assim faça conosco, a ponto de enxergarmos tudo o que temos que fazer e da maneira que nós temos que fazer. Nada é maior do que a sua presença, nada é maior que a sua palavra. Se permanecermos nela, essa verdade é revelada em nós dia após dia. Portanto, não deixe com que nada seja maior ou de grande evidência em nossas vidas, a ponto de jogarmos fora essa verdade para vivermos as coisas dessa terra. Não permita isso, Senhor, porque quando há este encontro contigo, assim como Saulo teve, não tem mais volta, não tem como mais dizer, Senhor, que foi por causa de uma frustração, foi por causa de um pecado, foi por causa, Senhor querido, de palavras, ou foi porque um líder não soube se comportar. Não, isso, Pai, isso não é motivo nenhum para se afastar da sua presença. Portanto, ensina-nos a cada dia a viver esse amor, a viver esta presença, a viver essa verdade e sermos completamente transformados dia após dia. Que essa verdade reine, que Jesus reine, que o Espírito Santo tome, Senhor, o controle de tudo para que a sua presença seja manifesta em todos os lugares aonde nós formos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos a Ti, Senhor, e entregamos e consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que se cumpra e se estabeleça o Seu querer, Pai, em mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.